Eu vou repetir aquele mesmo quadro que a gente fez, e a gente vai acrescentar o Salmo 8. Então, nós temos essa tabelinha aí. Primeiro, o Salmo 4, então, falou da angústia do servo. O Salmo 5 falou o gemido do servo. O Salmo 6, a exaustão do servo de Deus. E o Salmo 7, que então complicou tudo, a defesa da honra pessoal. Esses 4 salmos aí retratam uma situação bem difícil, que algumas vezes a gente passa assim em determinada época, mas não uma sequência, né? Parece que não tem esperança mais. Davi orava a Deus, falava que dormia tranquilo, acordava no outro dia, a coisa estava pior ainda, né? Então ele tem uma angústia, ele tem um gemido, e daí ele é exaustão, ele não conseguia nem se mexer, né? E daí ainda o pessoal está destruindo toda a reputação, toda a honra dele. Então, como ele ensinou para nós, então, como que deve ser uma reação de alguém que tem a preocupação de servir e honrar a Deus? Isso daí é como se fosse uma escuridão. Quando ele fala da defesa e da exaustão e a defesa da honra pessoal, parece que ele está no fundo do poço, ou está num caminho todo escuro, que não tem visão nenhuma. E hoje, o salmo de hoje, parece que é totalmente diferente, uma guinada na história de Davi. Talvez quando ele viveu o Salmo 4, ele falou que dormia bem, porque ele falou, de manhã a coisa vai estar diferente, mas estava pior. Aí ele orava para Deus, dormia tranquilo, pegava logo no sono, no outro dia de manhã, pensava que então tudo, aquele sol lindo, brilhante, né, aquele ar de grama molhada, mas nada, estava pior ainda. E até o ponto, então, dele falar no Salmo 7, aquela pessoa que vai andando com ele num lugar um pouquinho mais alto, atirando pedra, difamando ele, falando as inverdades, falsas acusações. E aí até os soldados falaram, poxa, agora não dá mais, né? A gente está fugindo de Jerusalém porque o seu filho tomou o trono, mas agora a gente está fugindo em paz, não fizemos nenhuma guerra, não matamos o cara, ele inventou, ele abusou das suas 10 concubinas. Quer dizer, Davi estava levando para si uma carga, um peso, e agora vem esse camarada difamar e fazer falsas acusações, jogar pedra, jogar lama. Quer que eu mate ele, Davi? Não faça isso. Então, ali a gente aprendeu com Davi como a gente enfrentar falsas acusações que afetam a nossa honra. E eles chegaram num lugar, chegaram exaustos, né, cansados. E aí o Salmo 8 parece que muda tudo. O que aconteceria comigo, ou como eu reagiria, ou você reagiria, depois de ter esse tipo de experiência, a angústia, o gemido, a exaustão e mais honra pessoal, e você cada vez levando para Deus o problema, esperando em Deus, confiando em Deus, dormindo tranquilo, porque você sabe que Deus está no controle, mas as coisas não acontecem. E, de repente, tudo mudou. Mas você ainda tem as dores, né? Tem o cansaço, tem as situações lá atrás não foram resolvidas, você não recuperou nada, mas simplesmente você está vendo uma luzinha, uma coisa legal. Como eu reagiria? Como você reagiria? Chegaria diante de Deus e falar, poxa, até que enfim, hein? Oxa, o que é? Foi para o Havaí, me esqueceu de mim? Não é assim que a gente faz com Deus? Né? A gente está lutando, se esforçando e acabando as forças, vem a exaustão, o gemido, e aí quando acontece o livramento, a gente fala, poxa, caramba, até que enfim, hein? O senhor estava até duvidando se o senhor era Deus. Será que Davi reagiu desse jeito? Então ele vai escrever o Salmo 8 para nós. O Salmo 8 é totalmente diferente desses outros salmos. É Davi celebrando a glória de Deus. Mas uma coisa que acontece nos salmos, cada salmo, na composição que Esdras fez e outras pessoas fizeram juntamente com Esdras, em cada salmo, antes do texto ali da música, foram colocados observações nesses salmos. Quem que deveria cantar? Que tipo de instrumento deveria ser tocado? Então, nós estudamos isso. Teve alguns salmos que falavam assim da angústia do servo, era o cantor, o melhor cantor, aquele cara que conseguia representar com os seus gestos, com a sua voz,
aquela situação que Davi estava cantando. Então, era o maestro, era o regente do coral, aquele cara especialista, o melhor que tinha, que deveria cantar essa música nas festas, nas celebrações, em momentos adequados. Além disso, é escolhido também que tipo de instrumento. E chega ao ponto aqui, quando fala da exaustão, que é a flauta que deve ser tocada. Por causa de talvez uma ligação com o drama, aquele som ia representar mais a intensidade das palavras ali do Salmo, acompanhar. E em alguns momentos dentro do Salmo tem interlúdios, que são as pausas, que é chamado também de selá em algumas Bíblias. Isto é, para trazer a realidade da emoção, do sentimento que o salmista está tentando passar. Então, as pessoas paradas ali, tinha salmos que eram para todo mundo cantar, mas boa parte desses salmos já está falando, é para o cantor principal, é para as pessoas estarem ali celebrando a Deus, ouvindo, sentindo. Então, algumas vezes, talvez até fechando os olhos para imaginar o que aquilo dramatizava da história de Davi. Os Salmos, então, é muito importante, antes de você entrar nele, você ver essas observações, essas anotações que tem antes do Salmo. E dá uma olhada aqui o que acontece. Em primeiro lugar, como eu falei, esse Salmo 8 aqui, ele dá a ideia de que parece que Davi está fazendo uma curva dentro da escuridão e agora ele viu uma luz. Não é assim que a gente fala? Algumas vezes na nossa vida, a gente viu uma luz no fim do túnel. Andando em escuridão, confiando no controle de Deus, parece que nunca terminava, parece que cada vez seria mais pior ainda, mas agora vem a luz. E por mais pequena que seja essa luz, esse raiozinho de luz, a gente se dirige a esse lugar. A gente vai nessa direção. E ali, aquela esperança que a gente tinha mantido nos salmos das experiências que Davi teve, agora essa experiência, ela brota, ela surge, ela reacende, ela transforma em alegria. E é isso que Davi vai fazer para nós. Por isso, esse salmo, em diversas versões, diversas traduções, ele tem umas observações um pouco diferentes. Por exemplo, na versão que eu uso aqui para nós, esse salmo está escrito assim: ao regente do coral, ao cantor mor, ao cantor principal, ao maestro. Esse é um salmo de Davi, quer dizer, o autor é Davi, para ser acompanhado com instrumento de cordas. Então, há vários manuscritos do Antigo Testamento, há vários agrupamentos desses manuscritos, e essa versão, a nova versão transformadora, ele preferiu usar essa nomenclatura. Então, dizendo que esse salmo era para ser cantado com o cantor mor, é um salmo escrito por Davi, e para ser acompanhado com instrumentos de cordas. Não dá muita ideia do que é o salmo. Mas tem Almeida 21, a tradução Ferreira de Almeida, do século 21, é uma outra versão muito boa que está acontecendo. Ela escreve assim: ao regente do coro, então a mesma coisa, sobre Ditite. E é um salmo de Davi. A pergunta é: o que é Ditite? Você lê lá sobre Ditite. Quem que é essa mulher? Ou é homem? Hã? Instrumento? É o nome de um instrumento. É a cítara. Então, isso daqui remete a um fato na história de Davi. Quando ele lutou com Golias, depois de derrubar Golias, ele vai com a própria espada de Golias, ele decapita Golias, e ele leva, então, a espada de Golias como troféu, e pegou uma cítara dos filisteus. A Ditite. Então, é um salmo que, ao escrever Ditite, está dando a ideia para os judeus que é um salmo de vitória, que Deus
nos ajuda a vencermos os gigantes. Deus deu força para um Zé Ninguém, um pequenininho, capacitou ele para lutar com os gigantes e ele venceu. Então, é um salmo para lembrar a nação de Israel que Deus está do lado deles para vencer os gigantes. Não sei se você percebe, mas todo dia a gente tem que matar um gigante, não tem? Não é assim a nossa vida? Então, esse salmo era para ser cantado com a ditite, com a cítara, que é um tipo de uma harpa. E era uma harpa, um instrumento pequeno, em que o tocador, o citador, sei lá, alguma coisa assim, ele saía cantando e dançando. Era um instrumento menor, mas que produzia um som, um ambiente de farra santa, de alegria, de festa, em que as pessoas davam as mãos ali e dançavam, faziam coreografias para celebrar a vitória que Deus deu para eles, a vitória contra os gigantes daquele ano. Na Bíblia, João Ferreira de Almeida, mas a versão mais antiga, ela escreve o seguinte: ao mestre de canto, novamente, segundo a melodia, os lagares, e é um salmo de Davi. Então, existia um grupo de salmos que tinha o título tinha um tipo, uma melodia, que era uma melodia meio parecida, e deveriam ser cantados, então, com essa melodia de Os Lagares. Então, era uma melodia muito ritmada, muito alegre, que você não dava para cantar assim. Não, você era contaminado. Sabe, se você ficasse lá parado no seu canto assim, você ia ser notado. Porque é um tipo de melodia que vai tomando conta do povo, e quando você vê, você está lá na brincadeira, você está se divertindo e louvando, e agradecendo a Deus, e cantando com toda a sua voz, com todo o seu ânimo, com toda a sua euforia. Então, contaminava. E alguém que resistia e ficava lá, o pessoal, o que está acontecendo? Está doente? Porque era cítara, e era uma melodia dos lagares. O que é um lagar? Não é largar, é lagar. Lagar é um lugar, né, interessante, né, que era feito de pedras assim, e tinha um tipo de uns encanamentos que colocavam jarros ali, então se jogava uvas lá dentro, e pisoteava a uva, e o suco dessa uva ia e já caía dentro dos jarros, das vasilhas, para produzir o vinho. Esse momento do lagar, de a nação, as famílias, as propriedades, irem para o lagar, isto é, vão levar as uvas lá, e vão pisotear e surgir o vinho. Poucas águas eram, como se diz, não é purificadas, é potável. Havia poucas águas que tinham essa dificuldade, que eram potáveis. Então, era um perigo. Então, a fermentação do vinho ajudava, então, a saciar a sede. Além disso, pisar no lagar significava que Deus os ajudou. Eles tiveram uma comunhão com Deus, Deus os ajudou, fez com que fosse plantado a uva deu o seu fruto e amadureceu. Então, o ciclo da vida foi cumprido, Deus esteve agindo na vida deles, que agora eles podem colher a fruta e terem não somente o alimento, matar a sede, mas com esse fruto da uva também celebravam as festas. Se alegravam em Deus. Ficavam alegres. Então, os lagares era uma ideia de que Deus generosamente os sustentou. Duas coisas que acontecem normalmente nas nossas vidas e trazem muita ansiedade, preocupação e nos desanimam, exigem muito esforço. O que é? Vencer os gigantes e o nosso sustento do dia a dia. Como que eu vou conseguir vencer isso? Essa coisa que é tão grande diante de mim. E como eu vou
comer amanhã? Como que eu vou pagar o meu aluguel? Como que será que eu vou ter um emprego novamente? Ou será que esse emprego pode ser que eu perca? Então, são as ansiedades, os problemas que a gente enfrenta na vida, que a nação, essa música relatava. Então, motivava o povo, as famílias, a louvarem a Deus, porque Deus estava com eles, vencendo os gigantes, e Deus estava com eles, suprindo generosamente as suas necessidades. Outros salmos têm essa mesma melodia, é o Salmo 81 e o Salmo 84, que são salmos de alegria, de celebração. A pergunta que fica é, por que então celebrar a Deus? O que celebrar? A gente tem, Deus deu vitória aos gigantes e Deus dá o sustento generosamente. E como celebrar? Essas são as perguntas que o Salmo 8 responde. E o Salmo 8, a tese do Salmo 8 é: Deus seja magnificado, isto é, seja elogiado, bendito, celebrado, louvado, adorado, o nome dele seja colocado sobre todos os nomes, Deus seja magnificado por suas obras e por seu amor ao homem, por causa daquilo que ele faz e por causa do seu amor para com o homem. Aí você fala, legal, mas é obrigação de Deus fazer isso, será? Davi tenta fazer a gente refletir um pouco sobre que celebrar a Deus é magnificar o seu nome, por causa das suas obras e por causa do seu amor para conosco. Vamos lá no versículo 1. Quais são essas razões? Por que eu devo adorar? O que eu tenho que adorar, magnificar a Deus? E como fazer isso? Então, em primeiro lugar, Davi fala que Deus revela o seu poder, Deus manifesta o seu poder, Deus abre a nossa mente para a gente enxergar o seu poder. Ele fala assim, ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra, tua glória é mais alta que os céus. Há uma luta nos nossos dias, por causa das mídias sociais, de você apresentar uma ideia, apresentar uma frase, apresentar uma música, um vídeo, e para que haja um número cada vez maior de curtidas, de visualizações. Antigamente, quem fazia só isso era a TV. Os programas de auditório estavam lá preocupados com o Ibope. Havia uma guerra, né, entre as TVs para ver quem conseguia mais Ibope. O Gugu, aquele apresentador da SBT, né, Record, não sei, onde ele terminou a sua carreira, mas ele tinha um grupo de pessoas que trabalhavam. Então, se ele trouxesse o Silvio lá e tivesse perguntado, e daí, Silvio, onde você morou tal? E o Ibope fosse lá embaixo, ele já entra outro, e já tirava. A preocupação dele era o Ibope. Por isso ele cobrava dos patrocinadores, mas tornava o programa dele bem caro para os patrocinadores. Se ele trouxesse alguma pessoa, um cara meio troncho lá, um cara feio lá, tal, mas ele olhava, podia ser o momento mais ridículo que fosse, mas se ele olhava nos índices lá, e o cara subindo, então ele enrolava e ficava ali, o quanto podia. Começava a baixar e já trocava. Era um cara preocupado com essa questão do Ibope. Depois que veio as mídias sociais, a coisa tomou uma proporção totalmente diferente. Um cara, de repente, é o cara da caneta azul. Você viu o Ibope que esse cara teve? Sem ele pensar, sem ele planejar. Circulou. Tem algumas vezes, aquele o rapazinho e a irmã dele, os galhos secos de uma árvore qualquer. Mas, de repente, eu estou falando de coisas assim que a gente acha cômico. Mas quando um cara desse ia ter um Ibope, se não fossem as mídias sociais, do jeito que foi feito? Aí você fala, puxa, eu devia ter feito antes, mas eles fizeram. Mas tem algumas vezes, você tem essa visualização de alguma coisa que a pessoa fez de forma extraordinária. Uma arte, um show, habilidade, força. E, de repente, a pessoa coloca lá, o pessoal gosta e vai indo, e as visualizações. Uma música que alguém faz, assim, uma música simples. Justin Bieber surgiu disso. Era um garotinho que, de repente, colocou uma musiquinha lá. E as visualizações aumentaram, ele foi convidado para
gravar um disco. Não sei se gravar disco era da minha época. E daqui a pouco, olha o que aconteceu com a vida dele. Nós tínhamos pessoas que antes eram bons demais em alguma área. Pelé, Guga, Tiger Woods, que os nomes, de repente, se espalharam por toda a terra. É exatamente isso que Davi está falando. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Numa vez nos Estados Unidos, num jogo, no início de um torneio, acho que foi no fim do torneio, para a premiação dos vencedores, então queriam homenagear os grandes nomes do tênis. E começaram a falar Billie Jean, King. E o pessoal, quem que é? Quando foi chegando em Agassi, Sampras, mais perto, o pessoal, aí começou a aplaudir. Mais de 20 anos antes, quase ninguém conhecia aquelas pessoas que, Esther Góes, do Brasil, que ganhou muitos campeonatos do Wimbledon. Ninguém. Quem que é? Davi está falando, Deus seja louvado, engrandecido, magnificado por sua obra e pelo amor que ele tem pelo homem, porque o nome dele enche toda a terra. Horizontalmente, o nome de Deus enche toda a terra. Em qualquer lugar, aqui a ideia de nome está representando a pessoa. Em qualquer lugar você vê os atos de Deus, as ações de Deus. Você vai para qualquer lugar, o Japão é um lugar muito bonito, tem lugares assim fantásticos da natureza. Você vê lá, chega lá, você fala, é Deus, aqui está o dedo de Deus, ali está o dedo de Deus. Tudo está revelando o nome de Deus, o poder de Deus. Coisas grandes e coisas pequenas, minúsculas. Você vai no aquário de Osaka, que coisa linda. O nome de Deus enche toda a terra. Mas não somente horizontalmente, mas seria círculo, porque a gente fala horizontal, mas é que está envolto na terra. Mas Davi fala que a glória de Deus, isto é, referente à sua bondade, o seu capricho, a sua beleza, a sua arte de criar de forma perfeita, a sua glória é mais alta que os céus. Os Beatles falavam que eles iam ser mais famosos que Jesus. Eles estavam querendo dizer que o nome deles, o nome da banda deles, encheria toda a terra. A Rosana, uma vez, perguntou para meus filhos se eles conheciam os Beatles. Meus filhos tocam, gostam de tocar. Não, nunca ouvi falar. E ela deu algumas músicas, principalmente para o Samuel, falou, nossa, mãe, que legal. Mas isso vai passar. Mas Davi fala que o nome de Deus está envolto em toda a terra, e a sua glória, a sua bondade, ultrapassa a maior das alturas dos céus, coisa que o homem nunca vai conseguir. Então, Deus deve ser magnificado na cabeça de Davi, porque ele revela o seu poder. O pecado nos impede de enxergar isso. E o pecado chega ao ponto do homem acreditar a glória de Deus, o poder de Deus, o nome de Deus, nessas suas ações, como se fosse uma explosão, um Big Bang, uma evolução. Olha a tragédia do pecado, fazendo com que o homem que foi criado à imagem de Deus se torne incapaz de enxergar o poder de Deus que está revelado em toda a terra e na maior das alturas dos céus. Por isso que Deus deve ser louvado, porque Ele revela, Ele vem e mostra para nós, Ele dá capacidade para nós conseguirmos enxergar isso. Mas Davi também fala que Deus deve ser magnificado porque Ele dá vitória apesar da nossa fraqueza. Ele reverte a nossa fraqueza, a nossa incapacidade, a nossa miséria em vitória. Quando eu li esse versículo, eu falei, nossa, o que está querendo Davi dizendo aqui?
Olha o que ele fala: tu ensinastes crianças e bebês a anunciarem tua força, assim calaste teus inimigos e todos que a ti se opõem. Deus ensinasse criança. É que Davi, nesse salmo, por causa da Gitite, ele está pensando naquela batalha que ele teve com Golias, o filisteu. Quer dizer, ele não era filisteu, ele era um mercenário contratado para representar os filisteus. Era um gigante, um mercenário, um guerreiro, que ia representar os filisteus contra Israel. Quando Davi chega para trazer alguns alimentos ali para os seus irmãos ficam bravos. Davi, aqui não é seu lugar, vai embora, por que você veio aqui? E aí, quando Davi olha para o rei, olha para os seus irmãos, eles tremendo de medo, ninguém queria enfrentar, nem Saul queria enfrentar Golias. Davi dá uma bronca neles. Porque esse incircunciso está fazendo vocês, filhos de Deus, servos de Deus, tremerem desse jeito. Nós estamos lutando com Deus, e por Deus, e para Deus. Eu vou. Aí o rei falou: boa ideia, né? Pelo menos eu não morro agora. Tentaram colocar toda a armadura de Saul nele, não deu certo, não conseguia nem sair do lugar. Então aí ele pegou a sua funda, que ele defendia as ovelhas com aquele instrumento dos leões, defendia, ele assustava até os leões, então é um carinha marrento, né? E ele foi lutar então contra Golias. E Davi transforma aquela vitória que ele teve nessas palavras do versículo 2. Tu ensinastes crianças e bebês a anunciarem tua força. Ele está falando, eu me sentia como um bebê, uma criança diante do rei, não, do Golias. E o Senhor me deu coragem, o Senhor fez a minha mente funcionar, o Senhor me ensinou como eu deveria lutar. Assim, por causa que o Senhor fez isso comigo, que eu me sentia como um bebê, uma criança, não servia para nada, assim calaste teus inimigos. Enquanto os filisteus olhavam o Davizinho contra o Golias, já ganhamos, já começaram a dançar e festejar, como que seria essa vitória assim, esmagadora de Golias sobre Davi. E Golias fica bravo, ele fica chateado, porque não tinha um cara à altura dele. Vocês estão querendo brincar comigo? Vocês estão querendo zoar com a minha cara? Eu vou lutar com esse pingo de gente aí? Só que quando Davi pegou a funda, a pedra entrou bem no lugar aqui, na fronte, o único lugar que tinha um espaçozinho no capacete. E Golias, então imagine, né? Você sabe qual devia ter sido depois que Golias recebeu a pedra, o que os judeus falaram? Madeira! Bum! E aí, aí Davi vai lá, pega a espada, decapita, degola Golias e pega a cabeça e levanta. Olha o texto. Assim calaste teus inimigos e todos que a ti se opõem. Você lembra a cena? Dá para entender esse versículo agora? Davi se sentindo como criança, como um bebê, mas foi ensinado por Deus a vencer o grande gigante. A história da nação de Israel é assim. Um Moisés, um Josué, um Davi, um Gideão, todos sem expressão, bebês, sem recursos, não eram gigantes importantes. O próprio Jesus se encarnou e viveu entre nós sem grandiosidade. Ele foi pequeno demais, apesar de ser o próprio Deus. A igreja de Deus que começou, ela foi liderada no início por Pedro, Tiago, Bartolomeu, Natanael. E os homens, os grandes de Jerusalém, falavam, mas não são esses, né? Homens simples.
Mudou muito até hoje? Não. Quem faz com que a igreja vá para missões e alcance novos povos? Quem vai? Não são os grandes. Quem são os pastores das igrejas? Não são os grandes. Quem são os líderes das igrejas? Não são os grandes. Nós somos bebês, nós somos crianças, que Deus nos ensina, nos suporta. Como que a igreja é sustentada? Não é por grandes. Quem sustenta missões, sustenta missionários para espalhar a glória de Deus sobre toda a terra? Não são os grandes. Por isso que Deus dá a vitória. Deus reverte a fraqueza em vitória. E Deus dá a vitória na fraqueza. E é isso que tem acontecido na vida de cada um de nós. E aí Davi vai entrar num assunto mostrando para nós que Deus deve ser magnificado, porque é um Deus que se importa com o homem. Várias vezes eu acho que você já teve uma sensação de que parece que nem igreja, nem pastor, nem irmãos, ninguém, nem Deus se importa com você. A nossa mente fica tão perturbada que parece que não tem mais esperança. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém dá valor, ninguém se importa, ninguém está preocupado. Mas Davi tem uma observação um pouco diferente. Ele fala assim: Deus, quando eu olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto, quem são os simples mortais para que pense nele? Quem são os seres humanos para que eles te importem? Davi está falando uma verdade. Essa é a nossa condição. Nós não somos nada diante de Deus. Não merecemos nada. Por isso que nós somos salvos pela graça. Isso é fruto da misericórdia de Deus. Não somos nada. Pelo contrário, nós somos inimigos. Nós somos comparados a um trapo de imundícia. É o que as mulheres antigamente usavam no período de menstruação. Nós somos comparados àquilo. Nós somos nojentos diante de Deus. Não há nada com que Deus tenha um motivo para se preocupar. Davi entende isso. Ele coloca, Deus, quando eu olho para o céu e contemplo a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto, quem são os simples mortais para que pensem neles? Que o Senhor se preocupe com eles. Quem são os seres humanos para que eles se importem? Mas hoje nós, por causa do antropocentrismo, estamos colocando o dedo diante de Deus e exigindo que Ele nos obedeça. Quando não compreendemos o que somos diante de Deus, podemos estar agindo de uma forma muito triste. E, de repente, quando conseguimos alguma coisa, conseguimos algum resultado, algum sucesso, uma posição, um salário maior, comprar algum bem, já achamos que somos mais do que Deus. Já nos vangloriamos, já enchemos o peito, já não andamos com qualquer pessoa, já exigimos, né? Quando alguém convida, já exigimos um hotel diferenciado. Já passamos a querer ser tratado como reis em uma situação nababesca. Só prioridade, nós somos os caras. E Davi tinha uma real. Ele falou que Deus deve ser magnificado, porque Deus se importa com a miséria humana. Nós quem somos. Mas Davi também ele fala no versículo 5, que Deus, apesar de nós não sermos nada, estamos numa situação ruim diante de Deus, Ele reveste a criação dele com beleza. Olha só o que ele fala no versículo 5. E, no entanto, os fizeste apenas um pouco menores, em algumas versões falam anjos, seres celestiais, e aqui também é a palavra Deus, que podia ser traduzido. No entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus, e o coroaste de glória e honra. Apesar de não sermos nada, Deus nos transforma em
em seres dignos de honra e de glória. Por quê? Nós somos revestidos com a sua glória. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, Ele nos salvou e nos selou com o seu próprio Espírito. Nós somos depositórios do Espírito Santo. E todo ser humano, por mais criminoso, por mais rebelde a Deus, por mais baixo que seja, ainda assim ele tem uma dignidade, porque ele foi criado à imagem de Deus. Deus reveste a sua criação com beleza, por isso ele deve ser magnificado. É interessante, Eduardo, volta lá para o versículo 1. Eu esqueci de falar isso. É interessante no versículo 1, a palavra Senhor, a primeira palavra que aparece Senhor aí, é Yahvé, é um dos nomes de Deus. A segunda palavra é Elohim, é uma palavra que está se referindo a um Deus, mas com mais de uma pessoa. Um só ser, mas com mais de uma pessoa, um dual aqui. Então, Davi usa duas palavras. O grande Deus, mas é um Deus que está em três pessoas. Então, ó Senhor, a grandeza, a reverência, mas um Deus que tem três pessoas, ele se relaciona, economicamente, ele se ama, é um Deus de amor. E aqui no versículo 5, novamente vai aparecer o Elohim. Então, e no entanto, se fizesse apenas um pouco menores que Deus, o Elohim, e o coroasse de glória e honra. Está talvez se referindo à encarnação, do Deus que se encarnou e se fez homem. Deus dignificou a humanidade, fazendo com que seu Filho se tornasse idêntico a nós. E ao ponto assim de tomar a nossa culpa, tomar a nossa injustiça e ir voluntariamente à cruz e morrer como um bandido em nosso lugar. Para que, através da obra de Cristo, eu pudesse ser objeto e ser o envoltório do Espírito Santo, que é glória maior que essa. Então, a glória não é aquilo que nós somos, mas aquilo que Deus nos tornou. Nós não éramos nada, Davi falou, para que Deus se importar, mas Ele se importou, e além de se importar, Ele nos coroou de glória e de honra, porque Ele habita em nós. Deus deve ser louvado, no versículo 6, porque Deus concede para nós uma soberania mediada. Palavra estranha. Soberania traz a ideia de domínio, controle, cuidado, poder sobre. Mediada é que não é de você mesmo, você não tem essa autoridade por ser aquilo que você é. Você não é soberano por causa de você. Mas Deus, que é o soberano sobre todo o universo, tem direito sobre todo o universo, Ele concedeu ao homem esse domínio sobre as coisas que Ele criou. Isso que aconteceu lá no Gênesis. Deus criou o homem, criou toda a natureza e falou para o homem: domine sobre todas as coisas. Deus concedeu uma soberania mediada. O homem não tinha o direito, ele não criou, ele não tinha poder, não tinha autoridade, mas Deus o capacitou. E a primeira coisa que Deus capacitou Adão foi a possibilidade dele olhar para cada coisa criada e dar um nome. Foi o homem que deu um nome para todas as coisas criadas. Isso veio de Deus. Deus transferiu para Adão essa capacidade. E Deus hoje transfere para nós ainda a soberania mediada. A autoridade sobre os filhos. Marido, cabeça do lar. E aí é que nós temos que escolher se vamos agir como Adão ou se vamos ser responsáveis e pedir ajuda e sermos gratos a Deus. Adão, ele esqueceu que ele tinha uma soberania mediada e caiu no conto do vigário. E ao pecar, Satanás usurpou essa soberania. Então, até um determinado momento, ainda Satanás ele é o dominador desse presente século.
Ele não tem mais direito. Jesus na cruz já resgatou essa soberania imediata. No final do livro de Mateus, Jesus Cristo fala assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, na cruz, Jesus, como o perfeito homem, restaurou a soberania imediata que Adão tinha perdido. E aí Jesus Cristo cria a sua igreja e transfere para nós poder, autoridade, que não vem de nós. É interessante, hoje estava conversando com a Rosana, e ela lembrou, estava conversando sobre o Salmo 8, e ela lembrou de um fato. Lá em Botucatu, ela tinha um grupo de crianças, acho que era mais crianças do que adolescentes, né? Na casa do meu pai, a igreja perto da casa do meu pai ela teve esse início dessa forma, e 2 garotos chegam para a Rosana e falam que a mãe deles estava endemoniada. Diz que estava numa situação difícil. E a Rosana falou: o que eu vou fazer? E ela foi com os garotos até a casa dela, mais ou menos 100 metros, já pensando o que ela podia fazer. E ela, então, escolheu o Salmo 8. E quando ela chegou, ela não falou nada, só começou a ler o Salmo 8. A mulher, como se não tivesse nada. Normal, falando, conversando, não estrebuchou, não babou, não fez nada. Aqui a gente vê que Deus podia mandar um raio, um anjo, lá direto para a mulher, uma energia ali que atingia aquela mulher, e resolveu. Não, ele resolveu usar uma baixinha, né, que não tinha experiência nessas áreas, chegou lá com a palavra de Deus, leu a palavra de Deus, e ali tinha uma autoridade sobre os poderes das trevas. Essa autoridade não vem da gente, mas Deus concedeu isso para nós. Jesus falou para os discípulos: vão e tenham autoridade sobre o poder das trevas. Veja o que Davi fala no versículo 6. Tu, ó Deus, os encarregaste de tudo que criaste e puseste sob a autoridade deles, dos homens, todas as coisas, os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as correntes dos oceanos. Deus nos colocou para cuidar da natureza. A natureza está aí, criada por Deus, para nos servir. O perigo é quando exageramos demais, passamos a idolatrar a natureza e, de repente, pegamos um cachorrinho e começamos a chamar ele de filho. Não tem problema com isso. Mas, de repente, estão criando até céu para os animais, para os céus para o cachorro. São animais. Agora, nós temos que ser responsáveis, não podemos ser cruéis. Deus deu várias leis para evitar os sacrifícios, o uso dos animais que serviriam de alimento, mas que a morte não deveria ser cruel. A forma com que nós enxergamos a natureza e a forma com que nós tratamos os animais demonstra muito como eu me relaciono com Deus. Olha só. É sério. É claro que está tudo bagunçado. Não está como o momento original. O homem veio a comer carne somente depois do dilúvio, por uma necessidade, e Deus permitiu. Mas antes, os animais, que hoje são carnívoros, eles eram herbívoros. Então, a própria natureza está gemendo, é o que Paulo fala em Romanos, por causa do pecado do homem. E a própria natureza aguarda essa redenção. Os animais e a própria natureza, essa bagunça que as placas tectônicas aqui do planeta Terra estão se raspando um ao outro, provocando terremotos, vulcões. A natureza aguarda o momento em que tudo isso será restaurado e tudo voltará ao normal, à harmonia. Tudo por causa da nossa responsabilidade lá em Adão. Vamos ler de novo esse versículo 6. Tu, ó Deus, os encarregaste de tudo que criaste, puseste sobre a autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, o gado, todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre a corrente do oceano.
cuidar da natureza, se esforçar para lutar pela natureza, sem a perspectiva divina, é idolatria. Sem o conceito correto, é muito perigoso. Então, se defende golfinhos lá do Pantanal Mato-Grossense, que não existe golfinhos lá, só é uma brincadeira, mas se defende golfinhos, mas incentiva-se o aborto. O mesmo grupo. Defende um animal irracional, mas incentiva o aborto de um ser criado à imagem de Deus. Então, cuidar da natureza, sem a noção de que nós estamos debaixo da concessão de autoridade dada por Deus, é idolatria. Por isso que a frase é: minhas regras. Eu mando em mim. O último versículo. Deus deve ser magnificado, porque Ele é grandioso, Ele é transcendente, Ele está além do mundo criado, Ele é infinito, a nossa mente não pode compreender totalmente quem Deus é, mas esse Deus transcendente, um Deus de longe, se aproxima de nós. E ainda mais, além de se aproximar de nós, Ele se faz um de nós. E aí, novamente, a repetição. Parece aqui o embrulho. O Salmo começa com essa expressão e termina com essa expressão. Que Deus deve ser magnificado. Então, é para fechar o pacote. Para dar aquele nozinho que vai mostrar a beleza daquilo que Deus é, que Deus deve ser magnificado. E ele fala assim: ó Senhor, Yahué, nosso Senhor, Adonai. Aqui ele muda, ele não fala Elohim, ele fala Adonai, que era o nome que os judeus podiam pronunciar. Então, quando os judeus estavam lendo, eles viam Yahvé, o primeiro nome anterior, eles não falavam, eles falavam Adonai, porque é o nome que o judeu podia pronunciar. É um nome chegado. É um nome que está aqui do lado, que vive comigo. Então ele fala: ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Isto é, em todo lugar que a gente ver e encontrar, lá estará a sua digital, a sua assinatura. Agora, quem pode encontrar e desfrutar dessas verdades, dessa alegria e celebrar desse jeito esse salmo? Aquele que tem Deus como Senhor. Por isso que Davi fala: ó Senhor, nosso Senhor. É a ideia de pertencimento. Ele é meu Senhor, é meu Deus, e eu sou dele. Se não houver esse senso de pertencimento, nada significa nada. Não, a vida não tem sentido, a morte não tem sentido, a colheita não tem sentido, a vitórias não têm sentido. Somente quando eu tenho essa noção de pertencimento, Deus é o meu Deus e eu pertenço a Ele, tudo faz significado. Por isso que Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 7, ele fala que é melhor ir para um lugar, para uma casa onde tem um velório, um funeral, do que muitas vezes ir para um banquete. Como assim? Não é melhor. Salomão está errado. Nós evitamos, nós vamos agoniados para um lugar onde que alguém morreu. Temos que vestir uma roupa assim que não, sabe, que já nos deixa um pouco tenebrosos, um pouco assim mais, nem sei, nem achando uma palavra aqui, mais inibidos, né? Não tão desinibidos. Nós temos que nos concentrar. Não é um lugar que é confortável estar. Você não sabe como vai ser as reações de tristeza lá. Você não sabe até como falar com as pessoas mais próximas, aquelas pessoas que estão relacionadas com aquela pessoa que morreu. Não é um lugar confortável. Mas Salomão fala que é o melhor lugar. Porque ali a gente reflete sobre como a vida é. Ali a gente reflete como Deus participa da nossa vida. E Salomão fala: enquanto os tolos tem como se fosse
um analgésico participar de festas. Que as festas, as celebrações, os banquetes, eles são um fim em si próprio. O tolo é assim, o tolo está organizando as festas a todo momento, e está agitando, e já tem os convidados, mas ele só precisa achar um motivo. E precisa das festas como um fim em si próprio. Salomão não está condenando as festas. Ele incentiva o povo de Deus a celebrar. Deus é um Deus de festa. Mas quando a festa dispensa a Deus, aí é frustração. É muito perigoso nós gostarmos de festa, estarmos em lugares que tem agito, que tem comida, que tem bebida, que tem alegria, que tem música, mas com o objetivo simplesmente de você dar uma relaxada. Quando dispensamos Deus desses momentos de alegria, nós estamos dispensando Deus do nosso dia a dia. Por isso que o funeral nos alerta. Aquele é a realidade da vida. E aí, quando nós temos aniversários, casamentos, festas, a gente sabe, eu vou celebrar, mas eu vou celebrar a Deus. Deus vai ser magnificado por esses momentos. Hoje, no Salmo 8, a gente viu que Davi fala que Deus deve ser magnificado por suas obras e por seu amor ao homem. Então, o convite de Davi é: celebre a Deus porque Deus revela o seu poder. Ele está a cada dia mostrando quem Ele é, a capacidade que Ele tem, o seu poder, a sua forma de se revelar ao homem. Nós devemos celebrar a Deus porque Ele dá sustento e reverte a nossa fraqueza em vitória. Devemos celebrar a Deus porque Ele se importa conosco. Se importa com o homem que não merece nada disso. E especialmente porque estamos rebeldes contra Deus. Devemos celebrar a Deus porque Ele reveste a criação com beleza. Nem todos, eu sou um pouco deficiente, né? Mas tem algumas que têm uma beleza especial, são muito bonitos. Algumas meninas, crianças. Mas assim, a vida vai estragando com a gente, vai assim, né? Mas não é essa beleza simplesmente física. Tem pessoas que muitas vezes não são dotadas de uma beleza física bonita. Mas quando você chega e troca umas ideias com a pessoa, bate um papo, você vê que dentro dessa pessoa saem muitas belezas. Algumas vezes você encontra uma pessoa bonita, atraente, e se veste bem, e você chega, o coração só mostra podridão, ira, amargura, insatisfação, murmuração. Então, a maior beleza que Deus reveste conosco é a atuação do Espírito Santo em nossas vidas, que faz com que a gente glorifique a Deus com um caráter aprovado por Deus. Deus concede soberania mediada. Ele está chamando pessoas para agir no lugar dele, na igreja e no mundo. Quando a igreja no Novo Testamento saiu assim, avançando para tudo quanto é lugar, quando chegou em uma cidade chamada Antioquia, e Paulo e Barnabé foram para lá, as pessoas da cidade ouviam a mensagem sobre Jesus, quem era Jesus, o que Jesus fazia, o que Jesus fez, como Ele era bondoso, o seu ensino, a sua misericórdia, o seu amor, o seu poder. Eles ouviam essas pessoas dizerem quem era, eles conheceram a Jesus. E ao conhecer a Jesus, eles olhavam para essas pessoas que estavam falando de Jesus. Espera aí, você é igual. Você está falando de você ou existe um outro? Não, existe Jesus. Nós somos imitadores dele. Então, a partir da cidade de Antioquia, aqueles que eram do caminho, que estavam seguindo a Jesus, começaram a ser chamados de cristãozinhos, pequenos cristos. E daí veio a palavra cristão, que nós somos até hoje. Nós somos chamados de cristãos, aqueles que seguem, aqueles que imitam a Cristo. E para isso, Deus deu essa soberania mediada, para nós cuidarmos de nós mesmos como igreja e para nós atuarmos e agirmos no mundo pregando, levando a palavra,
aquilo que Jesus fez, e ele não saiu da Palestina, nós somos enviados para todo mundo, para levar a palavra de Deus. E agir como representante, como cônsul, como embaixador de Deus, com autoridade, de pregar e levar uma pessoa a Cristo. E esse Deus deve ser celebrado, porque Ele se aproxima de nós e é presente, em todo dia, a cada momento. Algumas vezes a gente até se incomoda, a gente acha que até é o inimigo. A gente até repreende, mas estamos repreendendo Deus, porque Ele está lapidando a nossa vida. Ele está diariamente conhecendo o meu coração, as minhas intenções, as minhas necessidades, e Ele está nos transformando à imagem de Cristo. Então, algumas coisas precisam ser lapidadas, Ele vai cortar. Não reclame, se submeta, se alegre, porque Ele está transformando aquilo que eu sou na pessoa de Cristo. E essa transformação é muito grande. Há uma diferença muito grande entre aquilo que eu sou e aquilo que Cristo é. E Deus é paciente, Ele está presente e está nos transformando, que Paulo fala, de glória em glória. Cada vez mais estaremos mais perto daquilo que Cristo é. Esse é o alvo de Deus. É o padrão de Deus. Por isso, nenhuma logia pode nos ajudar, porque nenhuma logia, nenhuma técnica humana pode nos ajudar, talvez nos confortar, talvez amenizar um pouco a nossa ansiedade, mas nenhum tratamento que o homem cria para ajudar o homem nos leva a Jesus Cristo. Prefira sempre a palavra. A palavra é o próprio Cristo. Nela, nós vamos enxergar a imagem de Cristo e veremos o nosso retrato. E, através dela, nós seremos trabalhados para sermos mais perto daquilo que Cristo é. Então, Deus se aproxima de nós e é presente no dia a dia, sabendo tudo como nós somos. A ordem de Davi e a ordem que a Bíblia fala, a ordem do Salmo é: celebre a Deus com alegria e reverência. Eu vi uma tentativa de explicar o que é celebrar a Deus com alegria e reverência. Alegria é um pouco o que a gente fez hoje. Eu estava lá no fundo, eu vi pessoas se movimentando e cantando, né, até atrapalhando um pouco, né, no ritmo e tal, mas soltando a voz, tão tranquilo. Era Deus que estava celebrando. Não era um momento assim de prazer de eu estar gostando de cantar algumas músicas. Não, a gente sente que era Deus que estava sendo engrandecido e louvado. Isso é alegria. Não cantar por obrigação. Perigo é quando nós também começamos a dizer que Deus é o cara lá de cima. Em que talvez durante a mensagem, durante o louvor, eu posso fazer qualquer coisa, não estar focado. Reverência é isso. Aí, esse homem que tentou dar uma ideia do que significa celebrar a Deus com alegria e reverência, ele usou a ideia da montanha-russa. É como se nós víssemos um jovem na montanha-russa. Ele está alegre, feliz pela aventura, mas ele está temente por causa da altura. Ele se segura. Ele está cheio de júbilo por causa da aventura, mas ele está apavorado por aquilo que ele está fazendo. Ele é temente, porque é muito perigoso estar ali. É muito perigoso estar diante de Deus e agirmos de forma irreverente, inconsequente. Mas estar diante de Deus é uma grande aventura. Nós não podíamos. Por isso que Davi fala: quem é o homem para que o Senhor se importe conosco? Quem é o homem para que o Senhor envie Jesus Cristo? Quem é o homem para que o Senhor entregue a autoridade e soberania sobre as coisas que o Senhor criaste? É muita responsabilidade. Por isso que quando Deus chamou Moisés, não,
Sou gago. Não dá. E Deus ficou bravo com Moisés. Quando Deus chamou Gideão, não, dá para fazer um teste aqui, dá para fazer um teste ali. Porque eram homens que tinham consciência daquilo que eles eram. E Deus usou esses picaretas, como nós, para realizar a sua história na humanidade.